Todos os domingos eu venho para EBD. Venha conhecer, espero por você. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui nesta manhã, fazendo esse videozinho para agradecer primeiramente a Deus, por esse trimestre que se findou. O Senhor nos deu graça, e agradecer a Deus por esse trimestre que vai se iniciar. Queremos agradecer a Deus por tudo isso, agradecer ao nosso pastor que tem nos apoiado e agradecer todos os nossos professores que têm nos ajudado, têm feito seus vídeos, têm mandado aí para nossa irmã Keise, para o nosso irmão Walter, que eles estão editando e colocando aí no nosso canal. Que Deus abençoe grandemente a cada professor, a cada aluno que tem assistido às aulas. Isso é muito importante. A nossa escola dominical, ela só é escola porque tem aluno. Então nós dependemos de vocês aí de estar assistindo os vídeos, tá? Eu quero deixar aqui um versículo bem conhecido que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que este versículo possa falar grandemente aos vossos corações, que Deus abençoe. E a nossa escola dominical é a melhor, porque você faz parte dela. Que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um. Faço as minhas palavras, as palavras da irmã Sandra. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar iniciando um novo trimestre e eu quero aqui apresentar a revista dos adultos. A revista dos adultos é uma lição de 2010, que foi do segundo trimestre, o qual o Espírito Santo nos orientou, juntamente com a aprovação do pastor também. Essa revista aqui, Jeremias, Esperança em Tempos de Crise. Então todos os irmãos que tiver essa revista guardadinha lá, terá acesso a ela. Os nossos professores já estão com a revista e vai ser uma bênção esse trimestre. Vamos falar de esperança. Os nossos jovens estarão estudando a Igreja Eleita, que é esta aqui, a classe de jovens. Os nossos jovens adolescentes estarão estudando Tempos de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué, que é esta revista aqui. E os nossos pré-adolescentes estarão estudando Jesus e o Reino de Deus, que é essa revista aqui. Que eu quero dizer para os irmãos que a EBD ela continua firme, porque ela está firme na palavra do Senhor. Eu quero que cada professor, cada irmão, cada aluno se mantenha firme no momento em que nós estamos passando, porque é só a palavra do Senhor para nos sustentar, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Beijo. Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Classe Aliança, bem-vindos a mais um trimestre, da qual estudaremos essa revista, maravilhosa, Lições Bíblicas, a Igreja Eleita. Ela está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E a lição que vamos estudar hoje é Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Amém? O texto áureo está em Efésios capítulo 1, que diz assim, a vós graça e paz da parte do Senhor, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo de número 1, verso de número 2. Amém? O texto que nós vamos utilizar é Efésios 1 e Atos 19, do versículo 1 ao 7. Amém, meus irmãos? Bem, eu creio que essa revista ela é bastante dinâmica, ela vai trazer para nós um aprendizado muito bom e nós já vamos começar adentrando aqui na introdução dela, estudar ela e no decorrer do trimestre discorrer as lições conforme pede a revista e a didática da aula. Eu quero agradecer também nosso irmão Marcelo Moreto, que me emprestou esse material muito bom, que é complementar da revista, e reforçar um pedido a todos os jovens da classe Aliança.
Por favor, participem mais da EBD, cada vez mais, comentem, peçam explicação, porque é uma coisa muito boa. O quanto temos aprendido com as lições da escola bíblica, né? Então vamos lá, meus irmãos. A introdução diz assim, Epístola aos Efésios, denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja, revelado por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, a Epístola aos Efésios é mais uma das cartas de Paulo. Paulo foi um dos maiores escritores da Bíblia, né? E a carta aos Efésios, ela traz para nós um grande conhecimento e aprendizado acerca da perfeita e boa vontade de Deus para com o homem e também para com os gentios e também para com os judeus. O tópico de número 1 está dizendo assim, autoria e data. Quem escreveu a carta aos Efésios? Quem escreveu a carta aos Efésios foi o próprio apóstolo Paulo, né? Que nós vemos que ele era Saulo lá em Atos, depois da conversão ele se tornou Paulo, né? Foi ele que escreveu a carta aos Efésios. E Paulo, quando escreve aos Efésios, ele estava onde? Ele estava em prisões, ele estava preso, né? Por isso que ele fala muito na carta que ele é embaixador em cadeias, né? O prisioneiro de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele estava detento quando ele escreveu a carta aos Efésios. E olha só que interessante, né? Essa carta foi escrita entre 60 a 62 depois de Cristo. Então, a autoria da carta é de Paulo, ela foi escrita neste período, né, entre 60 e 62 depois de Cristo, e Paulo, ele traz nesta saudação aos Efésios, aqui no capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, que ele é pela vontade de Deus, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus aos santos. Ou seja, ele está dizendo que o seu apostolado vem da vontade de Deus, é da vontade de Deus. E assim ele saúda os irmãos de Éfeso, também chamando eles de fiéis em Cristo Jesus. Olha só que maravilhoso, né? O carinho de Paulo para com a igreja de Efésios. Então Paulo faz essa saudação, já trazendo a sua autoria da carta para com os Efésios, né, meus irmãos? Ele traz a sua assinatura apostólica também nessa carta, dizendo, né, pela própria saudação dele. E também a carta aos Efésios, ela é uma epístola que foi construída na prisão, né? Paulo estava preso, o período que Paulo estava em Roma, ele estava sendo encarcerado, então ele se identifica lá, né, como o prisioneiro, né, como o detento de Cristo, por amor do evangelho do Senhor. Aqui no capítulo de número 3, no verso de número 1, diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então Paulo escreve a carta no período que ele estava preso. Então a autoria é de Paulo. A carta foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. Paulo estava na prisão quando ele escreveu, né, a carta aos Efésios. Aí, meus irmãos, decorrendo a lição, no tópico de número 2, está aqui, destinatários. Para quem Paulo escreveu a carta aos Efésios? Paulo escreveu a carta aos Efésios para a própria cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso, ela era uma cidade litorânea, Então, tá vendo aqui, ela ficava perto de Troia, perto de Esmirna, de Sardes, de Mileto, né? E ela era uma cidade litorânea. A cidade de Éfeso era uma cidade bem desenvolvida, era uma cidade bem prestigiada. Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C. Ela se tornou um centro político, comercial e também religioso ali da Ásia Menor, né, meus irmãos? No país da Turquia. Ela era uma cidade litorânea, né? Era uma cidade que ficava no litoral. O porto dela desaguava no mar de Egeu. Então nós estamos falando de uma cidade que era ampla, que era uma cidade
portuária, litorânea, ou seja, atratividade turística, comercial. Então, a cidade de Éfeso, ela era considerada uma metrópole e ela tinha cerca de 500.000 habitantes. E além de Éfeso ser litoral, uma cidade litorânea, ser uma metrópole, Éfeso tinha bastante coisas que eram atrativas aos turistas. Ou seja, em Éfeso tinha os estádios de corrida, pista de corridas, onde colocava aquelas arenas que lutava homens com animais. Então Éfeso era uma cidade atrativa, era uma cidade que era possível desenvolver muitas coisas nesta cidade, como comércio, como turismo, né, meus irmãos? E Éfeso também tinha algo que chamava muita atenção, que era o quê? Era a religiosidade. A religiosidade em Éfeso abrigava o templo de Ártemis. O templo de Ártemis, meus irmãos, ele era muito conhecido porque eles cultuavam a deusa chamada Diana, a famosa Diana dos Efésios, né? E esse templo era todo construído em mármore, e ele ajudava também a movimentar a economia da cidade. Então muitas pessoas visitavam esse templo, muitas pessoas visitavam a cidade de Éfeso em busca de saber mais sobre o templo da deusa Diana, a famosa deusa da fertilidade, né? E isso era um problema para Paulo, né? Paulo teve que lidar com sabedoria com esse problema. Por quê, meus irmãos? Porque ali no templo de Diana, a deusa dos Efésios, trazia-se cultos com atos de posturas levianas, né? De sexualidade, de prostituição. Isso era muito complicado, meus irmãos, porque atrapalhava. Havia uma idolatria na cidade de Éfeso e Paulo tinha que pregar contra isso. Paulo tinha que ensinar o evangelho verdadeiro, genuíno de Cristo e também pregar contra essas coisas que habitavam em Efésios. Então, era uma batalha espiritual muito grande que o apóstolo estava enfrentando. Uma batalha espiritual muito difícil, que Paulo tinha que ter sabedoria para poder introduzir o evangelho ali e não causar tanto espanto, não causar tantas situações complicadas para que ele pudesse ter êxito em sua missão. Então olha só, Paulo estava lidando com uma cidade totalmente idólatra. Ó. O culto idólatra também era estimulado pela crença e prática de ocultismo, referendado por inúmeros livros de artes, de magia, de encantamento, de amuletos, de porções, sacrilégios e feitiços. Então, Paulo tinha que lidar com todas essas coisas. Para os Efésios, o templo da prostituição cultural e o ocultismo representavam uma oportunidade ímpar de aquecer a economia da cidade. Então, olha só, meus irmãos, aqui nessa cidade operava ocultismo, prostituição, operava tudo por meios econômicos, né? Tudo por práticas que movimentavam a economia da cidade de Éfeso. Então, Paulo tinha que tomar muito cuidado para penetrar, para adentrar o evangelho nesta cidade, porque ele estaria mexendo com vários pontos dessa cidade, né? Porém, havia um plano de Deus para os Efésios, havia um plano do Senhor para os Efésios. Quando Paulo evangelizou a cidade de Éfeso, Paulo já evangelizava aos redores da cidade de Éfeso. Quando Paulo chegou, ele encontrou 12 discípulos, e aí ele batizou esses discípulos nas águas, ele conduziu esses discípulos a receber o batismo com o Espírito Santo. Depois Paulo evangelizou aqui em Éfeso os judeus na sinagoga. Por um espaço de 3 meses Paulo se dedicou a essa evangelização. Depois Paulo voltou a evangelizar os gentios, começou a pregar o evangelho em um salão que era alugado na escola de Tirano. Então Paulo, meus irmãos, tinha uma missão árdua, porém talentosa, de muitos frutos aqui na cidade de Éfeso. Olha só que interessante, meus irmãos. E aí a obra do Senhor foi caminhando. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou naquela cidade. Ele foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. Depois Irineu. Então nós vemos que a cidade de Éfeso, ela acolheu bastante servos de Deus, destinatários a essa missão que é pregar o evangelho. Então,
Essa cidade tem um prestígio muito importante, um carisma muito importante pelo apóstolo, né, Paulo, que deixou bem claro nas suas escrituras. E Paulo também teve uma das suas tarefas lindas, que foi instruir, né, a cidade de Éfeso. Paulo escreve aos Éfesos exortando o amor e a pureza. Paulo escreve aos Éfesos exortando a relação entre filhos e pais, obediência dos filhos aos pais e também carismas dos pais, né, em relação aos seus filhos, em poder educá-los, em poder lidar com eles. Paulo também escreve aos Éfesos falando da armadura espiritual, dando um conselho para eles se fortalecer do espírito, para eles se fortalecer das coisas do Senhor, para eles revestir das coisas do espírito. E diz também que a luta deles não era contra carne nem sangue. Aí aqui, ó, no capítulo 6, no verso 14, Paulo vai dar uma dica dessas armaduras, de como tem que ser. Paulo também fala aos Efésios, no capítulo de número 4, sobre a unidade da fé, a santidade cristã. Então é uma carta muito prestigiosa de lermos, né? Ó, no capítulo 5, no verso 18, Paulo fala do Espírito Santo, essa experiência maravilhosa que ele ministrou para esses 12, que ele chegou e já encontrou ali para fazer a obra. Ó, não vos embriaguei com vinho, que a contenda ou dissolução em algumas tradições, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então essa carta é muito poderosa, meus irmãos. Ó, aí nós vamos ver também que na saudação epistolar de Paulo, né, ela é uma saudação muito breve dentro dos escritos de Paulo. Ele já chama os Efésios, como eu falei no começo da aula, de santos e fiéis a Cristo, aqueles que foram separados, consagrados pelo Senhor para poder fazer a sua obra ali. Uma expressão que Paulo usa, que lembra, né, o dom gratuito de Deus, o favor imerecido de Deus por nós. A graça do Senhor nos alcançando. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, nós somos alcançados pela graça de Deus. Somos fiéis em Cristo Jesus, porque o amor do Senhor nos alcançou. Aprove a Deus o seu amor nos encontrar. Aprove a Deus o seu amor nos achar. Aprove a Deus o seu amor nos resgatar, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, quando Paulo sauda eles como santos e fiéis, né, Paulo está trazendo essa expressão de lembrar o gratuito favor imerecido de Deus para conosco, né? Então, essa saudação é considerada, né, uma saudação que Paulo já está dizendo para eles: olha, santos e fiéis, alcançados por Deus, né, meus irmãos? Então, nós vemos que o apóstolo Paulo trata essa saudação à igreja de Éfeso dessa maneira, de uma forma assim, que nós entendemos que já tem pessoas ali em Éfeso que são alcançadas pelo amor de Deus, né? Paulo encontrou aqueles 12, evangelizou eles, e na saudação isso é bem claro, né, meus irmãos? E o propósito da carta? Aparentemente, essa epístola, ela não tem um problema específico, como nós vamos ver nas outras epístolas de Paulo. Porém, algumas coisas, algumas questões percebidas que Paulo trata aqui, ó. Olha só que interessante. Há novos convertidos que vinham do mundo e praticavam religiões de ministérios de magia e outras coisas. Então Paulo chama eles para o verdadeiro evangelho, que é o de Cristo, e mostrar para eles que Cristo está no controle, que Cristo está na direção de tudo. É o que fala aqui, ó, no capítulo de número 1, no verso de número 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, o domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros. Ou seja, Paulo está chamando a atenção deles: olha, essas magias, essas coisas que vocês estão buscando, não, o domínio maior está em Deus, em Cristo nosso Senhor. Paulo também percebe, ele traz uma ênfase, né, ó,
o passado daqueles cristãos era marcado por imoralidade, por bebedeiras, por aquelas festas que não agradavam a Deus. Aí Paulo traz eles para um novo estilo de vida, também é tratado na carta aos Efésios. Paulo também destaca uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios. A gente vai ver esse ênfase que Paulo dá no plano da redenção, no capítulo 2, do verso 11 ao 18. São essas as primícias que a gente considera que Paulo vem trazendo na sua intenção como autor, atender às múltiplas necessidades da igreja de Éfeso, né? Como eu falei, Paulo dá conselho aos pais, aos filhos, Paulo dá conselho aos cristãos, a armadura de Deus, Paulo dá conselho, vários conselhos é encontrado na carta do apóstolo Paulo. Paulo trata assuntos como salvação pela graça, salvação entre judeus e gentios, a unidade da fé, a oração do próprio apóstolo Paulo, exortação do amor à pureza. Então havia múltiplas necessidades na igreja de Éfeso que Paulo precisava tratar e que Paulo precisava trazer em questão para com os Efésios, meus irmãos. Nós concluímos esta lição trazendo esta abordagem simples, né? Primeira lição introdutória. Nós vamos aprofundá-la durante o trimestre. Nós vamos concluir entendendo o seguinte, que Paulo traz a salvação e as suas implicações para a vida cristã, né, meus irmãos? Nós sabemos que não é de qualquer jeito que nós vamos ser salvos. Salvos já somos, ou seja, nós sabemos que não é de qualquer jeito que seremos alcançados pelo favor imerecido de Deus, que é esse favor que nos arrebatará daqui dessa terra em vida, né? Nos arrebatará, nos tirará dessa terra. O arrebatamento para a igreja, a salvação para a igreja, a busca de Cristo à igreja, não será de qualquer jeito. Então Paulo traz essa abordagem múltipla, procurando atender todas as necessidades da igreja, né? Então nós vamos entender nesta carta isso. E vamos ver ao longo do trimestre, muitas são as abordagens de Paulo, muitas são os tratados de Paulo para a igreja de Éfeso, uma igreja nobre, uma igreja querida pelo apóstolo, pelos santos de Deus. Vamos ver que Éfeso também é citada em Apocalipse, para a gente ver a nobreza desta igreja, né, meus irmãos? Entre as 7 igrejas da Ásia é citado Efésios. Então, nós precisamos entender mais sobre essa carta. Leia a epístola de Efésios na sua casa, para a gente poder, nas próximas aulas, desenvolver melhor esse estudo. Inclusive em Apocalipse capítulo 2, está dizendo aqui, primeira carta à igreja de Éfeso. Olha lá, o anjo que está na igreja de Éfeso diz, aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda nos meios quadrados. Então, olha lá, conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, tal. Então, estudar Éfeso, a epístola do apóstolo Paulo ao Éfeso, é um prazer muito grande e um aprendizado muito intenso que nós vamos ter ao longo desse trimestre. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar as nossas vidas e que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Bom, se houver dúvidas, pode chamar no WhatsApp. Vocês têm o nosso contato ali no grupo de jovens Mocidade Aliança, e estamos aqui para atender as necessidades dos irmãos. Deus abençoe e fiquem com Deus.